Palmeiras deve ter um desfalque importantíssimo contra o Cruzeiro e também os bastidores da viagem de volta do Palmeiras depois do atropelo da LDU, como o time está se portando aí para o jogo da volta. Detalhes aqui para vocês dos bastidores. E tem também o Felipe Melo, que passou por aqui, fez muito sucesso comentando Palmeiras e LDU. Deu o seu papo reto aí sobre esse jogo, tá? Sei que hoje é um dia difícil para vocês, mas, se possível, contribui aí com a gente, deixa o like, apesar dos pesares, a gente está sempre aqui trazendo informação para vocês, né, resenha e entretenimento, e vamos por mais, porque Palmeiras precisa sair desse momento difícil e precisa dos torcedores agora. Vamos lá, rapaziada? Vamos junto? Vamos começar aqui com o Felipe Melo, ele que comentou aí o jogo de Palmeiras e LDU. Vamos lá. Ontem, primeiro tempo foi um atropelo, hein? Primeiro tempo foi um atropelo. Mas segundo tempo fez mais sentido aquilo que eu falei depois do primeiro, né? Que o Palmeiras dificilmente iria jogar tão mal como jogou o primeiro tempo. Eu acho que foram decisões equivocadas, sabe? Eu, como falei, num jogo como esse, semifinal de Libertadores, jogando fora de casa, na altitude, eu teria um time um pouco mais compacto, tá bom? E prezaria pela posse de bola. Óbvio que não precisa nem falar em termos de batalha, em termos de você ter que lutar a cada minuto pela posse de bola, não deixar os caras livres, porque realmente jogando na altitude você não pode deixar os caras virem para cima, gostar do jogo, né? E eu falo isso com o conhecedor da causa, porque eu joguei algumas vezes ali, inclusive com o Palmeiras. Nós vencemos por 1-0, não lembro se foi a LDU, se foi a Independente Del Valle, mas ali mesmo nesse campo, também pela Libertadores. E voltei ali com o Fluminense, quando jogamos a final da Recopa, né? Então, assim, é muito difícil, cara, é muito difícil jogar. Você precisa ter bola, você precisa ter a posse de bola. Quando você tem a bola, obviamente, os caras não vão te atacar. Se você tem a bola, é a melhor coisa do mundo. Então, eu achei o time um pouco espaçado no primeiro tempo, cansado também por ter que fazer corridas longas. Na altitude é o seguinte, cara, quando você está correndo, tá tranquilo. Quando você para correr é complicado. Você vê alguns momentos jogadores meio assim, ofegante, fazendo assim, ó. Isso realmente é complicado. Agora, é aquilo que eu falei, assim, o Palmeiras tem totais condições de reverter o resultado. É difícil? Não é difícil. É muito difícil. É muito difícil. E você tem uma LDU treinada por um grandíssimo treinador, que é o Thiago Nunes. Se fosse estrangeiro, todo mundo já está falando, caramba, que trabalho, hein? É brasileiro, nós temos que falar mais ainda, é aquilo que eu falo. Nós temos que dar valor ao produto nacional, ao produto feito aqui, Brasil. E o Thiago Nunes está fazendo um ótimo trabalho, meu irmão. Ótimo trabalho. O cara tirou São Paulo, o cara tirou Botafogo, passou na chave no grupo do Flamengo, em primeiro lugar. Então, assim, dá para passar? Dá para passar, mas... Então é isso, rapaziada. Dá para passar, é muito difícil. Dificilmente vai fazer o primeiro tempo que fez. No primeiro tempo que achei espaçado, deveria ter posse de bola, deveria ter um time mais compacto. O segundo tempo aconteceu e teve a oportunidade de fazer gol no segundo tempo também. Enfim, é isso. Eu já vi viradas de Palmeiras assim contra times inclusive mais fortes. Agora, realmente há que ter muito respeito e temos que elogiar muito o trabalho do Thiago Nunes. Esse time a gente achou que não fosse passar do Botafogo, passou do Botafogo, que eu achei que não fosse passar... Achei que não fosse passar de São Paulo, passou e ganhou em casa e ganhou fora também. Então, respeito, vai ter que ter muita concentração, muita humildade. O torcedor do Palmeiras vai ter que fazer, como sempre, o Allianz Parque, assim, aquele chiqueiro mesmo, enraivado, meu irmão. E é isso. E tentar fazer o gol desde o primeiro minuto. Tamo junto, bom dia. Vamos que... O lado ruim, né, que os caras falam é que o único time, o lado bom também, né, abre aspas disso, é que o Palmeiras é um dos poucos times que pode reverter um 3-0, né? Não,
E uma coisa que ele comentou também, que foi a canseira dos jogadores do Palmeiras. Tem um lance que eles quase fazem o quarto gol, que o Andréas tem que vir desarmar o cara. Aí você olha, tá, acho que é o Piquerez, né? O Piquerez, o Felipe Anderson, Gustavo Gomes, todo mundo deitado no chão, cara. Acho que é a foto que você postou, inclusive, no Instagram. Acho que é o Piquerez, o Murilo e o Andréas que tinha É. recuperado a bola, né? A parte é o que a gente falou, a parte da altitude, ela não tem como. Ela pega mesmo, ficou nítido isso, mas é que não foi só o problema da altitude, né? Que se você tivesse perdido ali de 1-0, né? Você ia falar, pô, realmente a altitude pesou ali, mas foi um dos fatores, né? E, por exemplo, o primeiro gol, que o Kelvin ele corta a bola, né? Na hora que o Kelvin corta a bola, foi boa, né? Tipo, vai chegar alguém, aí não chega ninguém. E ele também não consegue chegar, e o cara acelera e consegue chegar na frente dele. E aí é a questão do time, né? De entender também a velocidade das coisas. Então, a altitude realmente contou muito, mas o Felipe Melo falou ali do time compacto, né? Eu senti nesse lance, inclusive, se não me engano, tá o Vitor Roque lá para cima, o Flaco no meio e o Veiga do lado, né? Fazendo uma linha de 3, ninguém marcando ninguém, e os 3 muito longe do outro, Kelvin aberto sozinho lá. E aquele espaço até a zaga, por isso que a bola corre tudo aquilo ali para o cara chegar na área. Então, realmente, o Palmeiras, o Abel não leu bem a situação do jogo, né? Ele falou sobre isso também. E agora o jogo de volta não tem muito o que ler também o time. Agora é realmente ir para cima, né? Tem que fazer o Palmeiras, tem que fazer o jogo dele, ficar, obviamente, resguardado. Eu acho que foi contra o Bragantino, os 2 jogos, né? O Bragantino e o Juventude, que a gente fez o mistão, e os 2 times jogaram recuados, que eu acho que dá até para usar de exemplo, que a LDU vai jogar recuada. O Palmeiras estava muito bem resguardado nos contragolpes. Então, toda vez que perdia a bola, o Palmeiras já recuperava sem ficar tomando susto. Vai ter que ser assim, porque contra o São Paulo, eles se fecharam bem. A única escapada que eles deram no primeiro tempo, eles fizeram o gol, e aí desanda tudo, né? Aí fica muito difícil para buscar. Exatamente. Agora vamos pela volta, né, cara? Vamos ver o que acontecerá no jogo de volta, mas jogo muito difícil. E tá todo mundo falando aí do Palmeiras ter jogado mal, né? Tem um plantel realmente muito caro, 212 milhões de euros, era para sobressair realmente. Mas o que a LDU fez é de tirar o chapéu, viu, cara? De tirar o chapéu. A altitude pesa demais, pesa, mas é um time muito encaixadinho, um time que sabe o que fazer. Por isso que o desafio da volta ele é muito grande pro Palmeiras. O Palmeiras vai ter que suar sangue aí para classificar. E tem aqui também informação, né? Os bastidores da viagem de volta do Palmeiras depois do atropelo da LDU. O Palmeiras já está de volta no Brasil depois de perder na quinta-feira pelo jogo de ida da semifinal. E o clima do voo do Palmeiras ele não podia ser diferente, né? Muito abatimento no voo do Palmeiras, cara fechada, todo mundo em muito silêncio, jogador, comissão técnica. Foi um dos dias que o Palmeiras mais sentiu, né? Principalmente derrota de Libertadores, que o Abel costuma ir tão bem, tem um aproveitamento absurdo. Ele que estava bastante abalado aí com a derrota, muito pelo primeiro tempo catastrófico. O primeiro tempo foi o que condicionou o jogo, né? Mas o que já se fala internamente, tanto o Abel em entrevista, quanto o próprio Flaco também já comentou, é que isso foi um golpe de primeiro tempo, né? Tá todo mundo atordoado, né? Tá todo mundo tentando entender o que aconteceu. O Palmeiras internamente ele tenta entender o que aconteceu, porque isso chacoalhou o vestiário, chacoalhou o clima lá no Palmeiras. Mas a avaliação é que muitos jogadores, o principal ponto aqui é que muitos jogadores sentiram a altitude do Equador. Muitos jogadores sentiram, isso pesou demais para o jogo, segundo a avaliação do Palmeiras, tá? E juntamente com as ideias táticas do Abel, que elas não funcionaram para essa partida, as opções dele de jogo, que o próprio Felipe Melo citou aí com muito mais competência do que nós, né? E a tentativa era de ser uma equipe mais física, uma equipe para cadenciar jogo, muito diferente do que foi feito com o River Plate, por exemplo, onde o Palmeiras já colocou a bola no chão, o Palmeiras foi para cima do River Plate, o Palmeiras propôs jogo, né? E essa estratégia visivelmente não funcionou, e isso foi tido, né, dentro do próprio Palmeiras como uma noite para todos, né, como uma noite que nada deu certo. E apesar do planejamento prévio aí para mitigar esses efeitos de altitude, essa foi a atitude do Palmeiras nesse sentido, né. E também durante o voo, o Abel, né, a comissão tenta mobilizar o grupo do Palmeiras para os próximos jogos, que é o Cruzeiro pelo Brasileirão no domingo. O Palmeiras tem também o jogo de volta contra os equatorianos da LDU na quinta-feira. E, enfim, nas poucas conversas aí, nas poucas
entrevistas que eles deram é o sentimento de que não acabou, de que dá para virar, muito porque o Palmeiras já resolveu esses jogos difíceis, né? Já conseguiu reverter jogos difíceis contra adversários muito mais fortes. E, de acordo com muitas fontes aí, os jogadores do Palmeiras prometeram dar o máximo no Allianz Parque, fazer desse o jogo da vida. Até também depois da coletiva do Abel no Equador, ela foi vista aí como um recado para os vestiários, né? Essa coletiva do Abel lá no Equador, ela foi vista como um recado para os vestiários e também para as arquibancadas, para tentar motivar os torcedores, motivar os jogadores para acreditar até o final numa virada. O próprio Abel comentou, derrota dura, mas não acabou, todos acreditamos que ainda podemos ir à final. Essas são as falas e os sentimentos da equipe técnica do Palmeiras e também dos jogadores, tá? E acho que esse resultado não altera o pensamento do Abel. O resultado contra a LDU ele não altera os planos do Palmeiras, né, em renovar com o Abel. Ele que tem aí na sua mesa uma proposta para ampliar até 2027 o seu contrato, é algo que a Leila vai manter, independente do que acontecer, e o planejamento para 2026, inclusive, é feito pensando na permanência do Abel. Então, a tendência aí segue sendo para o Abel renovar esse contrato sem multa rescisória para os dois lados, em caso de rompimento, em caso que algum dos dois queira desfazer o trato. O que me preocupa muito, né, nesse meio tempo aqui, realmente é o jogo contra o Cruzeiro, porque o pessoal até levantou isso. A LDU e o Racing não vão jogar nesse final de semana. Eles jogaram antes, mas nesse final de semana ambos tiveram seus jogos adiados pelas federações. As federações olharam e entenderam a importância da Libertadores, né? E mudaram. Tudo bem, eu sei que também, não, sei lá, a CBF ia mudar o Palmeiras e o Cruzeiro, não sei também para quando jogaria. Isso eu sei que a situação nossa é totalmente diferente. Mas, né, os caras têm esse tempo ainda de preparação, enquanto o Palmeiras tomou 3-0, precisa recuperar e vai jogar contra o terceiro colocado do campeonato. E o Flamengo, eu não sei quem viu, mas assim, eu vi o vídeo, quando acaba o jogo, eu não tinha reparado na hora, os jogadores do Flamengo de cabeça baixa e o técnico do Racing comemorando, né? Inclusive, a última vez que eu vi isso, não sei se foi contra o Olímpia, a última vez que eu vi isso, que o Flamengo chega a ganhar o primeiro jogo e fica com o sentimento de meio, tipo, poderia ter sido mais, né? Pensando no segundo jogo, muito porque o time brasileiro tem outros compromissos no meio, né? Ele não vai ter aquela semana de preparação e vai ter que jogar ao máximo, né? Lado bom é que às vezes o Palmeiras funciona assim, né? O Palmeiras funciona um jogo atrás do outro, sem descanso. Já teve várias vezes que a gente parou para se preparar e aí deu ruim. Então vamos confiar que dessa vez pode dar certo de novo esse lance de ficar jogando um jogo atrás do outro. Mas não tinha como ser diferente, né? O Palmeiras perdeu o primeiro jogo da Libertadores justo numa semifinal que fica difícil demais. Poderia ter sido na fase de grupos, né? Depois não faria tanta diferença assim. A fase de grupos foi tranquila. As oitavas foi, aí contra o River Plate faz o jogo perfeito lá no primeiro tempo, né? Depois o segundo tempo aqui também é perfeito. E aí toma uma porrada dessa de 3-0. E, mano, é óbvio, a gente sabe que é difícil. E a gente sabe as duas coisas, né? Que é difícil pra caramba e que o Palmeiras tem totais condições de reverter, porque a gente já viu, né? Não é uma coisa que a gente nunca viu. Você citou ontem, né? O Palmeiras faz 3 gols no River Plate no segundo tempo, né? Não, nada impede de fazer também na LDU, mas realmente vai ter que fazer o jogo da vida, e aí tem esse Cruzeiro no meio tempo aí, tava lendo até o próprio Flamengo, tem vários problemas médicos para jogar agora também contra o Fortaleza, depois contra o Racing. O Palmeiras não tem tantos problemas médicos, né, tem alguns pontuais, mas que sei não, você não tá fazendo muita falta, né? Porque tudo bem que a gente falou sobre o Carlos Miguel, mas o Everton tem a questão da liderança também, da bola, da saída de bola. O Evangelista estava numa crescente absurda, né? E teve a lesão também que atrapalhou muito. Mas é isso, tem que jogar com o que tem. E a gente tem bastante, né? Por mais que tenha os problemas, velho, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo tem bastante material humano aí. E uma coisa que eu tô percebendo é que os adversários, eles estão acreditando mais no Palmeiras do que o próprio palmeirense, viu, cara? Tô sentindo isso aí por parte da torcida. Sei que é difícil, sei que é complicado, mas muita gente tá soltando a mão do time, hein? Eu não sei o que tá acontecendo aí. Eu sei que, pô, decepciona você tomar um 3-0, primeira derrota da Libertadores, mas tem muita gente soltando a mão. Que tipo de mimado que a gente virou, né? Tomar cuidado com isso aí. E outra coisa também, já que a gente tá aproveitando, eu vou aproveitar o ensejo aqui e vou falar uma real. Eu acho que a gente subestimou os caras. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque ontem nem parecia semifinal de Libertadores, cara. Eu tava sentindo um clima de semifinal de Libertadores. Digo por parte da torcida mesmo, sabe? Digo no clima, assim, de torcedor.
geral não estava muito ansioso para a partida, né? Pelo menos percebi algumas pessoas, que não posso generalizar, né? Mas eu senti muitas pessoas não estavam tão ansiosas para a partida, tratava já a vitória como um negócio normal lá no Equador. Eu creio que a LDU foi subestimada, velho. Foi subestimada. Eu subestimei, velho. Eu nem fui no banheiro antes do jogo. Todo jogo importante eu fico nervosaço indo no banheiro pensando, eu não fiquei realmente, e tinha falado aqui, né, se o Palmeiras tivesse espaço do São Paulo, ia fazer muitos gols, ia ser até um jogo tranquilo, mas subestimei pra caramba, e é isso, né, acontece, mas acontece nas melhores famílias, mas de fato rolou essa, só que assim, da torcida até não é normal, mas acontece, agora o time realmente não pode subestimar, que são eles que vão entrar lá. Exatamente, meu amigo. E ó, vamos falar aqui agora de um possível desfalque importante que o Palmeiras pode ter contra o Cruzeiro. Mas antes disso, um recadinho rápido aqui dos nossos amigos da KTO. Esse fim de semana tem chance extra, é isso mesmo. Se você errar sua aposta, você pode ganhar até R$10. Se você acertar, o lucro é teu. Então, que tal uma chance extra para acertar a sua aposta nesse Brasileirão? A KTO tem aí a chance extra de até R$10. É muito simples. Primeiro de tudo, você vai criar a tua conta aqui no QR Code aqui embaixo, no link fixado nos comentários, né? Criou tua conta, você entra lá no site, na sua conta, você vai na aba promoções, aí você clica em aceito participar e ativa a sua chance extra antes de apostar. E o que você faz? Você faz uma múltipla com 3 seleções do Brasileirão Série A. Se bater, você ganha normal. Se não bater, a KTO te devolve até R$10 em apostas grátis. E aqui 3 seleções de jogos do Brasileirão é tipo vitória do Palmeiras, o Sport, vitória ou empate do Sport, por exemplo, dupla chance do Sport, e sei lá, mais de 5 escanteios no jogo do Vasco. Tem que fazer uma seleção para 3 jogos, né? 3 seleções para 3 jogos, e aí sim, antes de você finalizar a tua aposta, você coloca ali, ó, chance extra, né? Da KTO para te devolver até R$10 em apostas grátis, caso você erre, tá tranquilo? E ó, válido até dia 26 de outubro, às 18 horas. Lembrando sempre para vocês, maiores de 18 anos. E é óbvio, com muita, mas muita responsabilidade. Fechado, meus amigos? E vamos lá falar de um possível desfalque do Palmeiras. O Aníbal Moreno, ele tem lesão na panturrilha e ele pode desfalcar o Palmeiras contra o Cruzeiro, né? Na própria coletiva de imprensa, depois de perder para a LDU, o Abel, ele explicou, né, dentre outras diversas explicações que ele falou do jogo, ele disse que o Aníbal Moreno, meio campo, né, titular de marcação do Palmeiras, ele não foi a campo por causa de uma lesão. Então eu até questionei, eu falei, cara, por que ele colocou o Martínez e não o Aníbal? Será que ele tá repreendendo o Aníbal por causa da falha contra o Flamengo? Mas no caso aí, né, foi uma lesão que o Aníbal teve. Ele teve diagnosticado um edema na panturrilha esquerda e ele não tinha condições de ir para o campo. Por isso o Emiliano Martínez, ele foi o reserva imediato, ele foi escalado junto com o Andrés Pereira e com o Rafael Veiga. O Aníbal, que é dúvida para encarar o Cruzeiro nesse domingo, é um possível desfalque no Allianz Parque. Um confronto importantíssimo, né? O Palmeiras que lidera o Campeonato Brasileiro aí com o Flamengo, com os mesmos 61 pontos. O Flamengo é segundo colocado, e a tendência é que o Emiliano Martínez seja mantido entre os titulares se o Aníbal não puder jogar. O Palmeiras precisa, inclusive, né, não sei o que o Palmeiras vai fazer em relação a time, né? Acredito que não vai poupar, e nem deve, deixa os caras esticarem agora 2 jogos mesmo, vai ter que dar essa puxada, né? Porque se não ganhar do Cruzeiro no domingo, vai ficar muito ruim a situação, viu? Digo assim, de clima, né? Lógico que o campeonato segue aberto, mas o clima não fica nada bom para o Abel, para o time, para a torcida, né? O Palmeiras precisa de uma remontada histórica no próximo dia 30 contra a LDU na Libertadores, e o Palmeiras precisa de uma vitória com 4 gols de saldo, enquanto os equatorianos aí podem perder por até 2 gols de saldo. E uma vitória do Palmeiras com 3 gols, independente do placar, decisão por pênalti. Semaninha nem começou e já promete, hein? Pois é, até dei uma olhada aqui, né, questão dos jogos, só vai ter algum intervalo, só que aí também não sei, se for para a final da Libertadores, porque tem o jogo contra o Fluminense dia 23 e o Grêmio dia 30, mas aí se for para a final, talvez antecipe esse jogo contra o Grêmio, né, então daí também não vai ter descanso. Então os caras vão ter que se virar aí, vão ter que dar um jeito de jogar, mesmo que dê um pouquinho mais de puxada. Depois que passa esses jogos mais complicados, que é Cruzeiro, LDU, depois você tem um Juventude,
Bem que o Juventude fora, né? Não é tão fácil assim. Mas talvez se você tiver que mexer um pouquinho no time contra o Juventude, você consegue, né? Porque é um time um pouquinho mais fraco, muito embora a gente sabe que jogar lá é difícil. Mas esses jogos aí contra Cruzeiro e contra a LDU não tem jeito, é time titular, força máxima, quem puder, quem estiver apto tem que jogar mesmo. O Aníbal é uma pena, né? A gente viu ontem que fez falta, por mais que tenha os erros lá contra o Corinthians, depois teve o erro contra o Flamengo, a gente sabe disso, mas vamos dizer, no jogo jogado ali, nos 90 minutos, ele faz muita diferença, ele é um jogador superior ao Emiliano Martins, o Emiliano Martins tem boas partidas também, nada impede de na volta ele ser um dos melhores em campo, contra a LDU também, que ele já fez boas partidas aí, mas nesse aqui ficou muito nítido, e agora contra o Cruzeiro, né, tem um senhor chamado Matheus Pereira, quem jogar aí de volante, seja lá quem for, e a gente fala, né, pô, quando a gente tava até falando do Gerson, fala, pô, a gente tem bastante volante no elenco aí, ó, um lesiona, aí o outro você não confia, aí teve o Evangelista lesionado, então de repente você vê que você tá quase sem opção, mesmo tendo bastante no elenco. Então, vamos ver contra o Cruzeiro aí, né, cara, Emiliano Martins aí, se for escalado, vai ter que, talvez, se redimir aí do jogo contra a LDU, dando uma boa segurada no Matheus Pereira, que é contra o Cruzeiro, que o Matheus Pereira, contra o Flamengo, né? O que ele fez já foi um negócio absurdo, então, contra o Palmeiras, imagino que ele vai jogar muito também, só que aí, vamos ver se o Palmeiras dá aquela segurada. O Cruzeiro sofreu contra o Fortaleza, né? Por isso que o brasileiro é muito maluco, o Fortaleza tá brigando para não cair, e o Cruzeiro sofreu contra o Fortaleza, então, assim, todos os times têm deficiências no futebol brasileiro. A diferença agora talvez seja que o Cruzeiro tá inteiro, né? Enquanto o Palmeiras teve essa treta aí da altitude. E eu acho o time do Cruzeiro bom, mas, pô, eu sou muito mais Palmeiras. Acho que os caras têm o retorno do Caio Jorge, né? Caio Jorge, ele foi expulso contra o Atlético Mineiro, ele cumpriu suspensão agora contra o Fortaleza, então os caras devem ir aí, Matheus Pereira, né? Tem o Lucas Silva, tem o Romero, eles têm muito bons jogadores, né? Tem jogadores assim sensacionais. Christian, enfim, tem o Vilauba, que é um bom zagueiro, Fabrício Bruno, Matheus Henrique é um bom zagueiro também. Agora, um bom zagueiro, um bom jogador. Se tiver 0-0 e chamar o Gabigol do banco aí, filho, já começa a orar, já que. Exatamente. Estão ligados, né? Nem o Gabigol. Não, é por causa da mística, velho. Futebol é um inferno. Exatamente, cara. Já por precaução, leva um dentezinho de alho. Talvez você não passe na revista, né? Põe num tênis um dentezinho de alho, assim, ó, só pra gente se dar aquela espantada, né? É bom. Mas, ó, olhando o time do Cruzeiro aqui, se o Palmeiras conseguir aplicar a intensidade que vem aplicando no Allianz Parque, as chances de vitórias ainda são bem consideráveis, né? O Palmeiras vem jogando no Allianz e vem, cara, ganhando bem, né? Vem fazendo placar aí muito bom. O do primeiro turno lá, né, não querendo tirar o mérito do Cruzeiro. O Cruzeiro tem todo o mérito de fazer, ó, acho que foi em 5 minutos eles fizeram 2 gols, não lembro, foi muito rápido, né? Não deu nem tempo, assim. Só que depois o Cruzeiro, né, não fez aquele jogo absurdo, né, mas ontem o LDU dominou o Palmeiras, o Cruzeiro não dominou o Palmeiras naquele jogo. Eles fizeram o gol totalmente com méritos. E aí no final, né, vocês lembram que o Alan faz um gol ainda, o Palmeiras ainda busca o empate, a gente quase buscou o empate lá dentro, mesmo tendo saído em desvantagem. Então não é um time que dominou o Palmeiras, pelo menos lá na casa deles, né? Então imagino que não vá dominar o Palmeiras aqui, mas tem que tomar cuidado, porque realmente tem muitos jogadores que desequilibram, né? A parte individual do Cruzeiro é muito boa. E tem o Caio Jorge, que é bizarro, né? O Caio Jorge, você chuta a bola para a área, a bola bate nele e entra. E tá numa fase espetacular, tem que ficar de olho nele aí. Beleza, meus amigos? Ó, trouxemos muitas coisas para vocês aqui. Deixa o like no vídeo, cara. Sei que é um dia difícil para vocês, para todos nós, né? Mas deixa o like aí, não deixa de prestigiar nosso trabalho, por favor. É muito importante, isso ajuda o canal a crescer, ajuda os vídeos a chegarem em você em primeira mão. Sei que não é um dia legal, mas, por favor, faz aí, dá essa moral pra gente, que é muito importante, fechado? Ó, falamos aqui, então, dos bastidores do Palmeiras, né? Falamos aqui também do Felipe Melo comentando o jogo e Aníbal Moreno, que pode ser desfalque contra o Cruzeiro. Já iniciou, inclusive, o trabalho, informação importante, o Aníbal já iniciou o trabalho no Núcleo Saúde e Performance. Valeu, senhores, tamo junto, obrigado pela audiência, pela sua paciência. Nós voltamos aqui a qualquer momento com